Cristo. Estou muito feliz nesta noite e eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio, pastor Antônio Cariús, estarmos aqui, eu e minha digníssima esposa, de fazer parte dessa festividade. São 62 anos que completa essa igreja e eu entendo que 62 anos não são 62 dias, ou 62 meses, ou 62 minutos ou segundos. É uma história que essa igreja tem. E eu me sinto privilegiado, pastor Antônio Cariús, de fazer parte dessa história dessa igreja. E eu estava pensando no tema, e até conversei com o meu pastor Otávio Sobrinho do Recreio, e eu disse o tema para ele, falei assim: pastor, o tema é uma igreja fazendo discípulos. Ele disse: pastor William, ninguém me dá um tema desse, que tema abençoado. Eu falei assim: isso é tema para a escola bíblica, isso é tema só para pastor que tem rebanho para trazer uma mensagem como esta. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. E eu estou muito feliz aqui de retornar a essa casa, de rever rostinhos conhecidos, de tomar conhecimento que a nossa filha Priscila já está congregando neste lugar, juntamente com seu esposo, e a Aline também. Fiquei muito feliz de saber que o nosso filho Elias também já está congregando na Igreja Batista. Que Deus possa te abençoar, Elias. E eu já falei para a irmã Esther e pastor Antônio Cariús: se não aparecer nenhuma moça aqui para namorar o Marquinhos, nós vamos levar o Marquinhos para o Rio de Janeiro e apresentar as moças da Barra da Tijuca. Rapaz bonito desse, meu Deus. E eu estou muito feliz nesta noite. Uma igreja fazendo discípulos nos faz entender que quando nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador, não temos como voltar atrás. Discípulo é aquele que segue um ensinamento. Discípulo é aquele que segue alguém. E o Senhor um dia nos chamou e diz assim: não foram vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E Ele nos fez discípulos seus, nos fez ovelhas do seu rebanho. E o rebanho do Senhor Jesus Cristo não tem grama seca, mas sim tem grama verdejante. E um dia eu levantei as minhas mãos cansadas e disse: Senhor, segura nas minhas mãos cansadas. E disse: eu quero ser invencível através de Ti. Eu quero olhar para o Calvário e não quero mais olhar para trás. Eu quero seguir essa caminhada, ainda que haja espinhos, ainda que haja pedras, ainda que haja tempestades, ainda que haja dissabores, ainda que haja choro, ainda que venham enfermidades. Eu quero ser invencível nesta noite. Quantos mais invencíveis estão aqui? Salta, filho, número 1. Salta aqui, número 1, querido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. A Tua presença é notória neste lugar. Aleluia. Aleluia. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim.
Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver pra Jesus. Meu Rei! Oh, aleluia! Quantos têm o Senhor Jesus como Rei nesta noite? Glorificam o nome dele. Anagassou, Agabachubi, Andalabachai. Oh, coisa gostosa. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 54, versículo 2 e depois o 13. Aleluia. Ah, papai. Ah, meu Deus. Eu não desconhecia, pastor Antônio Cariús, que havia mais um versículo no tema dessa festividade, uma igreja fazendo discípulos. E fiquei muito surpreso com o versículo 2, que nos diz: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Abra comigo agora em Marcos. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Fazendo discípulos, uma igreja fazendo discípulos. E diz para ampliar a nossa tenda e firmar as nossas estacas. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que nos diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem.
passemos para outra margem. Se nós analisarmos a Bíblia, existia vários tipos de segmentos. Os próprios fariseus tinham discípulos também. E eles foram indagar o Senhor Jesus Cristo concernente ao sábado. E Jesus curava no sábado. E eles diziam, conjuravam o Senhor Jesus e diziam que eles eram discípulos de Moisés. O discípulo de João Batista, uma ocasião, perguntaram ao Senhor Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. E Jesus disse que enquanto estivessem com um esposo, não haveria necessidade. E nós vemos ali o Senhor Jesus chamando os seus discípulos. E sabemos também que o apóstolo Paulo, ele foi muito ousado em dizer: sejais meus imitadores, como fui de Cristo. Há pessoas que diziam ser de Apolo e outros de Paulo. Pessoas que seguiam, tinham segmentos de acordo com as suas filosofias e pensamentos. E hoje não é diferente em nossas igrejas. Há igrejas que pode isso, há igreja que pode aquilo, há igreja que proíbe isso e há igreja que proíbe aquilo. E bem verdade que muita coisa é do homem. É porque foi passado para ele lá no passado e veio trazendo todos os tipos de segmentos e doutrinas e costumes, porque sabemos que a doutrina ela é universal, ela é divina e ela é eterna. E que o costume é local, é humano e passageiro. Mas mesmo assim se confunde hoje doutrina com costume. E quando Paulo disse isso, sejais meus imitadores como fui de Cristo, é que porque Paulo realmente conhecia o Senhor, ainda que não tivesse andado com ele, mas Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. E aí o Senhor Jesus começa o seu ministério e começa a chamar a Pedro, a Tiago e a João, que se encontravam no Mar da Galileia, à margem do Mar da Galileia, homens rudes, pescadores, homens indoutos, homens que sabiam muito do mar, mas que não conheciam aquele evangelho que seria propagado. Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz: olha, vinde a mim que vos farei pescadores de homens. E ali iniciou o ministério de Jesus Cristo com aqueles homens, uma igreja fazendo discípulos. E eu quero dar uma pausa nesta noite e dizer para vocês que 62 anos eu fiquei orando em casa, imaginando quantos joelhos se dobraram nesse altar, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo neste lugar? Quantas pessoas endemoniadas foram libertas através do louvor, através da pregação e através do nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra? Quantas pessoas aqui houve reconciliação, houve perdão? Quantas pessoas subiram nesse altar e se ajoelharam e as mãos dos pastores foram colocadas sobre as suas cabeças e foram ordenados ex-ministros do Senhor? Eu até presenciei uma das ordenações e foi do meu irmão e amigo, pastor Luiz. E Jesus inicia o seu ministério, chama esses homens e esses homens começam a segui-lo. Só que com a caminhada desses homens, Jesus precisava formar caráter nesses homens. Aí é necessário fazer um seminário com aqueles homens. Jesus não poderia apenas pegar aqueles homens e lançá-los, ide e pregar o evangelho, porque o próprio Jesus disse que eles seriam lançados no meio de lobos, eles seriam ovelhas no meio de lobos. E é hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo hoje, queridos, e me perdoem se eu estiver errado, mas a coisa vai apertar de tal maneira em nossas igrejas, o cinto vai apertar de tal maneira, a figueira vai ser sacudida de tal maneira, que só vai ficar quem tiver alicerçado.
o crescimento do evangelho que estão propagando por aí. Me permitam falar nesta noite, porque o pastor Antônio Cariús já preparou o coração de vocês para vocês ouvir a verdade. E eu jamais quero utilizar esse púlpito, este santuário, com meias verdades, ou para agradar a A ou para agradar a B. Mas necessário é que as ovelhas do Senhor, ovelhas de apenas um pasto, têm que saber que Jesus está voltando. Pastor William, mas que negócio é esse? Tem muita igreja crescendo aí, homens sendo dito como discípulos, como apóstolos, e agora no discípulo e apóstolo não é mais bom. Agora o mais acima de todos é ancião. É os anciões que existem por aí. Homens que veio do pó e voltará ao pó. Mas o cargo de pastor não está bom. Eles querem uma coisa acima. Uma igreja fazendo discípulos. Homens esqueceram como o Senhor chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês vão de 2 a 2 pregando, ensinando, expulsando os demônios, falando desse evangelho. Levem apenas uma capa, vai apenas de sandálias. O que vos der para comer, se alimente, pois digno é o trabalhador do seu salário. Mas Jesus não disse que homens iriam enriquecer através desse evangelho. E a verdade, meus amados, queridos irmãos, que o que nós vemos hoje é igrejas inchando com crescimento horizontal e não com crescimento vertical, mas a fim de comer a gordura da ovelha e tosquear a ovelha e deixar ela nua. Porque a Bíblia diz que haveriam falsos pastores e falsos profetas, homens que comeriam a gordura da ovelha, homens que desprezariam o rebanho do Senhor Jesus Cristo, homens mentirosos, falsos pastores. E nós temos conhecimento, porque esta palavra, que é digna de toda aceitação, porque ela é fiel e verdadeira, é o manual do proprietário, nos garante que Jesus Cristo está voltando e não está faltando mais nada. Uma igreja fazendo discípulos, pessoas que se enveredam por um caminho, e homens que dizem: se você der 10, tu vai ganhar 100, se você der 100, você vai ganhar 1000. Você vai deixar de ser cauda e vai ser cabeça. Você vai deixar de morar numa casa de estuque e vai morar na cobertura, na barra. Você não vai ser mais empregado, você vai ser patrão. Você vai deixar de ser recruta 0 e vai ser general 5 estrelas de divisão. Eu quero dizer nesta noite, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida em abundância. E esta palavra tem que ser pregada com verdade, porque nós estamos na última volta do ponteiro. Não falta mais nada. Não falta mais nada. Senhor, quando será a sua vinda? Haverá fome, guerra, tremores de terra. Quando disserem que haverá paz, haverá guerra, filho contra pai, pai contra filho, peste. Queridos, o que está faltando para Jesus voltar? Aleluia. E há pessoas que acreditam que esse evangelho vai continuar crescendo no sentido vertical. Há pessoas que são realmente tão puras de coração, que acreditam que esse evangelho vai acabar como fosse um conto de fada nas 1001 noites. Eu quero dizer nesta noite que esta palavra diz do própria boca do Senhor Jesus: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Ele vai achar fé na terra. Pessoas estão se escandalizando aí fora, igrejas colocando pessoas a rodo para fora das suas igrejas, porque o que eles querem é o dízimo, o que eles querem é a oferta. Eles não querem pessoas com problema, meu querido amado irmão. Se você está se divorciando da tua mulher e o teu filho está meio rebelde, não me importa você. Você não é bem chegado na minha igreja. Eu quero dizer nesta noite que se a pessoa entrou por aquela porta, vinde como estás, será transformado. O Senhor dá um banho com seu sangue, traz uma nova criatura e o nome dele é escrito no livro da vida. Uma igreja fazendo discípulos.
Jesus chama os seus discípulos e começa a caminhar. E a primeira coisa que Jesus faz é ensinar os seus discípulos. Jesus fala em parábolas para eles, através de ensinamentos. Hoje homens não querem mais ensinar. Hoje os homens não querem mais saber de escola bíblica dominical. Hoje igrejas não querem mais saber de culto de doutrina. Porque se pegar essa palavra e abrir e dizer assim: olha, você só pode repudiar a tua mulher em caso de adultério, ou em caso de prostituição. Porque há homens que têm largado as suas esposas e sabe que não pode ficar naquela igreja. A primeira coisa que ele faz é procurar a igreja que ele possa ser aceito e casar de novo. Existem pastores, presidentes de igreja, que largaram as suas esposas por um momento, sem nenhum motivo, e casaram-se com meninas dentro da própria igreja. E a sua esposa que foi repudiada se encontra humilhada no próprio banco daquela igreja. Existe igreja que você chega no púlpito, o pastor puxa o teu paletó e diz: olha, não fala de divórcio aqui não. Ah, papai, uma igreja fazendo discípulo. Pastor, o senhor larga o meu paletó que eu vou falar que ele não vai poder largar a mulher dele. O senhor pode me botar lá para fora, mas eu vou continuar dizendo que o que juntou, Deus não separe o homem. O inferno pode se levantar e tu está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque o nosso negócio é com Jesus de Nazaré. Uma igreja fazendo discípulos. Amplia a tua tenda nesta noite, firma bem as tuas estacas nesta noite. E Jesus inicia com a parábola do semeador que saiu para semear. Uma semente que caiu no caminho. Uma semente que caiu entre as pedras. Uma semente que caiu entre os espinhos. Não é mais a chamada. Tem que ter DNA. E aquela irmã com um problema sério, uma senhora, começou a contar o seu problema. E aquele menino começou a rir do lado de cá da mesa. E ela começou a ficar turbada. E falou: por que o senhor está rindo de um problema tão sério? E ele não conseguia controlar o seu riso, porque era imaturo. Uma igreja fazendo discípulos. Pastor, pois não, querido, cadê o irmão falando de tal? Ah, o irmão falando de tal, desculpa que os irmãos aqui que tem pouco cabelo, como eu também tenho também, mas isso aqui é real. Eu tenho um CD em casa. Cadê o irmão falando de tal? Ih, rapaz, depois que eu chamei ele de careca, ele nunca mais voltou. Pastor, foi bem, foi. Mas o senhor chamou, eu chamei. E aí, pastor? E aí, irmão, que dele, eu não tenho falta não. Eu sinto falta do dízimo dele. Acredito que o pastor Antônio Carus, terça-feira aqui, doutrina, pastor Antônio? É as terça? Segunda. Começa a apertar o parafuso aqui, ó. A gente começa a pular que nem pipoca. Mas o que importa é que esse evangelho seja pregado com verdade. Pode estar doendo, mas está gostoso, Jesus. O que importa é que eu entre no céu dando glória e aleluia, e o meu nome seja escrito no livro da vida, e eu possa contemplar a face adorada do Senhor. Se eu não entendi, se eu não entendemos essa parábola do semeador, nem vós entenderam? A terra é o coração. A semente que caiu no caminho, a ave veio e comeu. Significa que a pessoa ouviu a palavra, Satanás veio e roubou. E o que tem pessoas, amados, deixando Satanás roubar a semente por causa de escândalos. Homens que gastam milhões e milhões para alguns segundos na televisão, para um alfinetar o outro, para um dizer que a sua igreja é certa
e de A e de B está errada. Homens que ficam brigando por situações que não eram para levar ao mundo. Homens que deveriam estar gastando aquele tempo para dizer: Jesus salva, cura e liberta. Salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Cura, salva, liberta, dá um banho com o sangue dele, tira todas as impurezas e leva e faz uma nova criatura. E Jesus ensina a parábola, mas Jesus continua falando com eles, que foi um primeiro estágio, o ensinamento. É o que acontece com a gente. Nós vimos lá de fora do Egito, cheio de lata velha amarrada no pé, cheio de carrapicho, cheio de feridas. Adentramos por aquelas portas, ouvimos falar de um Salvador, encontramos uma esperança. Os nossos olhos ficam lacrimejados e damos crédito a esta palavra. Nos ajoelhamos, aceitamos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Como diz o nosso presbítero, de repente nem passamos pelas águas e Ele, com seu grande amor e compaixão, nos batiza com o Espírito Santo. Ele nos dá aqui um cartão de membro aqui de uma igreja local. E nós olhamos aquele cartão: Senhor, mas é um cartão tão bonito. Ele diz lá em cima: quando tu chegares lá em cima, vou te dar uma pedra com um novo nome. Ele não prometeu nada de bom para você aqui embaixo. Porque enfermidade não dá em poste, não dá em muro, dá em crente, dá em pessoa. E o sol é para todos, tanto padece o justo como o injusto. Problemas todos nós temos, dificuldade todos nós temos, mas uma coisa que nós temos que o mundo não tem, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Xenegassubi anda labaxubi anda lamanaia. Oh, e esse nome tem poder, querido, tem poder. Esse nome tem poder, tem poder, tem poder. Você pode clamar dentro da tua casa, a coisa pode estar ruim, mas se você falar em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, a coisa vai melhorar. O vento vai soprar a favor de você. Você vai sentir o perfume da roda de Saron e você vai glorificar o nome dele, porque o nome dele é tremendo. Ele ensina como essa igreja tem ensinado. Mas o bem da verdade, que uma igreja que faz discípulos, meu baterista, e tu sabe que eu te amo. Sabe que eu te amo, não sabe que eu te amo, meu filho? Precisa também de poder. Hoje é muita falácia, muita saliva, muito blá blá blá, me permitam, me desculpem esse linguajar. É muito isso, é muito aquilo, mas não se vê poder de Deus. Não se vê mais enfermidades sendo expelidas. Não vemos mais batismo com o Espírito Santo em nossas igrejas. Não vemos mais os dons espirituais ativos em nossas igrejas. E Paulo nos adverte que não falte nenhum deles, que tenha todos eles. Porque o que eles querem é dinheiro, o que eles querem é fama, o que eles querem é aparecer na televisão, o que eles querem é ibope, eles querem ser conhecidos. João Batista, sim, você é a voz que clama no deserto, sou eu mesmo. Você é o precursor de Jesus Cristo, sou eu mesmo. João Batista, você batizou Jesus, batizei ele. Mas eu disse para ele que necessário é que eu fosse até ele, porque eu não era digno de desatar as alpacas dos seus pés. João Batista, o que foi? Os teus discípulos estão seguindo Jesus, não te deixando. A tua fama, João Batista, está se acabando.
Hoje quem está em alta é Jesus Cristo, a multidão o segue. Ele tem curado a enfermidade, multiplicado os pães, até morto ele já ressuscitou. Sabe o que João Batista respondeu? Necessário que eu diminua e que ele cresça. Necessário que nós discípulos venhamos diminuir, para que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Necessário que eu diminua. Eu não quero fama, eu não quero status, eu não quero ser estrela, eu não quero estar na frente, não, eu quero estar lá atrás e dizer: se tu deres um passo, Jesus, eu vou dar um passo, se tu parar, eu vou parar. Moisés, sim, Senhor. Moisés, o povo está rebelde demais, Moisés. Só tem uma solução, Moisés. Qual, Senhor? Eu vou dizer qual é a solução, Moisés. Moisés voltou-se para o povo e fez sinal para que todos se assentassem. Moisés, sim, Senhor. Se tu quiseres, eu destruo todos eles. Alguns que criticam Moisés, só que Moisés era apacentador, meu filho. E o pastor que é apacentador, lhe dá vida pelas suas ovelhas. O pastor que é apacentador e fica durinho, mas dá o dinheiro do gás, toma o dinheiro do teu gás. O pastor que é apacentador diz assim: olha, vamos tirar os dízimos e as ofertas, mas se você tiver com dinheiro para comprar o leite do teu filho, não dê oferta. Porque a obediência quero eu e não o sacrifício. Moisés, se tu quiser, eu vou acabar com todos eles, Moisés. Senhor, faz isso não, Senhor. Uma igreja fazendo discípulos. Faz isso não, Senhor. Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não acaba com esse povo, não. Moisés, vou fazer o seguinte contigo: eu não vou mais contigo nem com esse povo, vou mandar meu anjo ir à frente. Aí Moisés sentou e disse: se a tua presença não for conosco, se tua presença não for conosco, eu não darei um passo. Um discípulo tem que deixar Jesus estar na frente. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que estar firme, é Ele que está na nossa retaguarda, do lado, na frente, atrás, em cima, embaixo. O nome dEle é glorificado para todo sempre. Poder. Jesus chega, e um demoniado de Cafarnaum chega diante dele: Jesus, que temos nós contigo? Jesus disse: sai dele. E os discípulos, vendo tudo aquilo, eles aceitaram o chamado de Jesus, foram ensinados, e agora estavam vendo agora os milagres acontecer. O salmista escreveu assim: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Confirma, Senhor. Se tu tem uma chamada comigo, confirma. Se eu não quero muito não, eu quero só trabalhar para ti só, Senhor. Um pouquinho que tu me der na minha mão, um talento só eu quero. Eu não quero chegar com as minhas mãos vazias, eu quero chegar, Senhor, com aquilo que tu tem me dado. Eu não quero nem mais, nem menos, mas a porção que tu colocar na minha mão, eu quero dizer: Senhor, o que tu me deu está aqui, olha, rendeu juros. Aleluia. E ali Jesus começa a curar. Jesus chega na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava enferma. Ela não podia servir a Jesus e nem os discípulos. Tem pessoas que não querem mais lavar o banheiro da igreja. Tem pessoas que não querem mais passar um pano molhado no banco da igreja. Tem pessoas que não querem mais fazer um trabalho que não vai ter nenhum tipo de holofote. Tem pessoas que estão na igreja hoje e só querem cantar se a igreja estiver cheia, se não tiver, não canta.
Eu fui cantar na igreja, e lá tinha um cantor muito conhecido que congregava naquela igreja. E o pastor falou: olha, o fulano está aí, mas ele não canta aqui. Ele diz que não gosta de cantar aqui. E ali eu comecei a cantar um hino que eu tenho no meu CD, que fala da Santa Ceia do Senhor. Na noite em que foi traído o amado Salvador, tomou o pão e deu graças, e aos discípulos falou: isto é meu corpo, toma e comei, que é partido por vós, em memória de mim fazei. Tem igreja que não tem mais sentimento de Santa Ceia. Come-se o pão, toma-se o suco de uva, como tivesse fazendo lanche numa barraca de hot dog. Quando você pega o pão, ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Isto é meu corpo que é partido por vós. Uma igreja fazendo discípulo tem que mostrar para os membros, para os seguidores de Cristo, o fundamento de uma santa ceia, que é um memorial. Ele diz: fazei isto em memória de mim. E Jesus Cristo, na casa de Pedro, a Bíblia diz que chamaram Jesus e falaram assim: olha, a sogra está doente, está enferma, está com febre. A Bíblia diz que Jesus foi até a sogra de Pedro. Pastor, que é? Fulano está doente. Tenho tempo não. Pastor, que é? Fulano está com um problema sério. Ih, hoje não dá, ó. Tenho reunião. Se você pertence a uma outra denominação e o teu líder não tem tempo para você, procure alguém que possa pegar você e botar debaixo das asas. Jesus foi até a sogra de Pedro, tomou a sogra de Pedro pelas mãos, e a Bíblia diz que a sogra de Pedro ficou curada na hora. E ela foi servir o Senhor Jesus. Os discípulos vendo tudo aquilo ele vendo. Jesus chega diante do templo, na sinagoga, para ensinar, e de repente aparece um homem com a mão mirrada. E era sábado, ele não poderia curar. De acordo com a lei, ele não poderia fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, dos escribas e dos fariseus que se encontravam ali, ele vai para o meio da sinagoga e chama aquele homem com a mão mirrada e diz assim: estende a tua mão mirrada. E aquele homem com a mão mirrada assim foi esticando. Foi esticando. Foi esticando, foi esticando. E a Bíblia diz que ela ficou igual a outra. Os discípulos vendo tudo aquilo, os discípulos analisando que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas chegou um ponto, pastor Antônio Cariús, que Jesus chega na margem do rio, chama os discípulos, manda entrar todos eles no barco e diz para eles: vamos passar para outra margem. Espera aí, eu conheço Jesus, Ele me chamou, eu passei pelas águas, foi Ele que me batizou, eu estou fazendo um seminário com Ele de 3 anos e meio, eu já o conheço muito bem. Tem pessoas dentro da igreja que pensa que conhece Jesus e ainda não conhece. Tem pessoas que estão 20, 30, 40 anos na igreja e não tem ainda nenhuma experiência profunda com o Senhor. Tem pessoas que estão dentro da igreja, falam línguas estranhas, sapateia, gosta de monte, gosta de vigília, mas ainda não sentiu ainda Ele face a face. Entra no barco. E agora que nós vamos ampliar nossas estacas hoje. Vamos ampliar a tenda e firmar as estacas. Pastor Antônio disse que é vigília hoje. Olha que benção. É necessário estar dentro do barco para você ser um discípulo.
Porque muitas pessoas viram Jesus Cristo ensinar e o abandonaram. Muitas pessoas viram os milagres, mas o abandonaram. Até mesmo pessoas que foram curadas e não seguiram Jesus, como aquele jovem cego de nascença. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou-lhe os olhos, mandou-se lavar no tanque de Siloé, ele voltou vendo e perguntaram: quem foi que te curou? E ele disse: não sei. Pessoas sendo curadas e não têm ainda uma intimidade com Deus. Necessário entrar no barco. E o barco foi navegando. Oh, meu Pai, coisa linda. Jesus pegou uma almofada e foi para a popa do barco dormir. De repente, vocês conhecem a história mais do que eu. Se levantou uma grande tempestade. A Bíblia diz que era tão forte o vento que as ondas cobriam o barco, vinham sobre a cabeça dos discípulos. E é isso que acontece em nossas vidas às vezes. Estamos na igreja, temos cartão de membros, falamos línguas estranhas, achamos que conhecemos o Senhor, mas quando o barco começa a balançar, quando as ondas começam a bater sobre a nossa cabeça, isso significa que os problemas vêm sobre a nossa cabeça, nós ficamos meio: será? Será que Ele está comigo? Será que tu me ouve? Será que é certo esse negócio de ser crente mesmo? Será que esse negócio de evangelho realmente é algo divino? Uma igreja fazendo discípulos. E o exemplo que nós temos é de Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos para dentro do barco. Vocês já tiveram ensinamento? Sim, Senhor. Aprenderam? Sim, Senhor. Viram os milagres? Sim, Senhor. Vamos para o barco. E o barco começou quase a ir a pique. A Bíblia diz que eles se apavoraram. E a única solução que eles tinham era de acordar o mestre. E o que significa isso, pastor William? Significa que às vezes dentro de casa o mar está batendo na porta e a gente bota um fecheclé na boca e não temos coragem de clamar ao Senhor. As coisas estão ruins dentro de casa, filhos se desviando, existindo barreira no leito entre você e teu marido, e não temos coragem de acordar o mestre. A botija de feijão está acabando, está só naquela rapinha, o feijão já acabou, e as coisas começam a apertar, e a gente não incomoda o mestre. Perdemos o emprego, perdemos a saúde, perdemos tudo aquilo que nós achávamos que ia ter, mas não acordamos o mestre. Os sonhos que nós tínhamos, os planos que nós tínhamos, previsões, nenhuma delas nós conseguimos alcançar, Aline, e tornam-se frustrações em nossas vidas, mas não temos coragem de acordar o mestre. Abrimos nossas bocas, começamos a murmurar, começamos a dizer que Deus não existe, que Deus não se importa conosco, que Deus não está nem aí para a gente. Eu quero dizer nesta noite, hoje, como ministro do Evangelho, Deus se importa com você. Mestre, acorda, não vê que estamos perecendo. Oh, aleluia! Eu não entendo, pastor Antônio Cairuz, se aquela água não molhou Jesus. Eu fico pensando nessa passagem, as ondas cobriam o barco e Jesus não foi molhado? Água fria, será que ele não foi molhado? Não despertou? O que eu sei é que ele chegou e falou assim, levantou e disse assim: mar. Isso é coisa para crente, tem que acreditar. O Evangelho é poder de Deus, é loucura para o homem, mas para mim é poder de Deus. A Assembleia de Deus está crescendo muito em conhecimento, está esquecendo as raízes. Nós temos que continuar crescendo na graça também.
Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Nós falamos com A, falamos com B, e nada se resolve. A Bíblia diz: tranca-te no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em secreto. Um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, tem que fazer valer essa palavra. E o que aconteceu? A Bíblia diz que calmou, houve bonança. E perguntaram, e indagaram, e deixaram a pergunta no ar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você crê nessa palavra? Você crê que o mar pode calmar? Que o vento pode se calar? Número 3, filho. Eu vou cantar um hino. Se você quiser vir à frente aqui, nós vamos orar por você. Se você quiser, pode vir, vem. Eu vivo em Jericó e vivo nesta estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão, alguém sempre se para. Há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Você quer socorro? Vem à frente, vem. Um dia o Senhor, vem, pode vir. E muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto, e ele me perguntou: